Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de apresentação da TRDX Consultores. Essa ideia de fazer uma live para falar o que é a TRDX Consultores, ela surgiu a partir da solicitação de algumas pessoas que queriam ter um pouco mais de detalhe aí para conhecer a empresa e as várias divisões do que a gente faz, tá? Então, a gente preparou essa live, eu sou Vera Lúcia Vieira, vocês irão ver o meu currículo aí na tela. Eu sou consultora diretora, responsável pela divisão de cultura organizacional da TRDX. Eu sou formada em marketing pela SPM, sou mestre em comunicação social pela Casper Libero e tenho alguns livros publicados, e o último deles foi esse que nós fizemos em conjunto com esse grupo de consultores que está aqui hoje na live, que chama-se Transformação Digital na Prática. Esse livro está no mercado e pode ser adquirido através do site da Editora Laços. Escreve-se sem o cedilha, editoralacos.com.br. E como é que nasceu a TRDX? A TRDX nasceu a partir da união desses consultores que se uniram durante a pandemia para escrever o livro. E a partir desse trabalho nós percebemos que nós tínhamos muito a agregar para o mercado, pois cada consultor faz um tipo de consultoria diferenciada, e juntamos todas essas expertises e criamos a TRDX. A TRDX tem diversas divisões e cada diretor responde pela sua divisão. Então, nós vamos começar apresentando a divisão do Giordano. O Giordano, ele cuida da nossa parte de inteligência artificial, machine learning e big data. Então, o Giordano, Carlos Giordano, vai falar um pouquinho de como funciona a divisão dele. Está o currículo dele aqui na tela, tá? Para que todos possam conhecer. Né? Ele é doutor em ciências sociais, é mestre, professor universitário, tanto de graduação quanto de mestrado, MBA, né? E é um grande especialista aí em sistemas da informação, tecnologia, estatística e inteligência artificial, também tudo isso baseado em indicadores, né? Então, o Giordano vai contar para vocês como é que funciona a divisão dele aqui na TRDX. Com você a palavra, Carlos, seja super bem-vindo. Olá a todos, eu sou o Carlos Giordano, participo desse grupo maravilhoso da TRDX, e eu, nesses anos todos de vida profissional, me especializei em estatística, me especializei em análise de dados, me especializei em banco de dados e como extrair informações, né, importantes desses bancos de dados. Um primeiro componente que nós trabalharíamos aqui na TRDX, que estaria sob a minha jurisdição, seria uma consultoria em gestão da transformação digital baseada em evidências. Só lembrando para todos que evidências são importantes, porque as evidências são provas. E essas provas, se baseadas em números, elas se tornam bastante importantes para a gestão do negócio, e principalmente para a tomada de decisões. Então, em termos de transformação digital, como é que seria, né, essa busca, esse entendimento das evidências? Você teria uma situação antes, né, da implantação e da implementação da transformação digital, e você teria uma situação depois. Claro que tudo isso muito bem elaborado, com indicadores de maior valor para de menor valor, como se fosse uma cascata de indicadores, para entendermos se realmente aquela solução ou as soluções aplicadas tiveram os resultados esperados. E isso tudo a partir de evidências. Então, só abrir um parêntese aqui para colocar que há uma integração entre todos os consultores, né? Então, o Giordano entra com a expertise dele, mas cada um de nós entra com as suas propostas de soluções para que possam ser avaliadas da forma como o Giordano está colocando. Pode continuar. Isso mesmo, Vera, isso mesmo, né? Nós conversamos, há uma transdisciplinaridade, vamos dizer assim, entre os nossos expertises.
E claro que, ao final, nós temos essa união. Ao mesmo tempo em que eu sou especialista nessa busca de evidências da transformação digital, para chegar a essas evidências, nós podemos ter alguns passos anteriores em que também eu posso servir de consultor, né? O primeiro seria a transformação digital em função da gestão estratégica que a empresa vai adotar. O segundo passo seria a criação de pesquisas, análise de dados e estatísticas para o desenvolvimento da estratégia empresarial com foco na transformação digital. Quer dizer, se elabora a estratégia e depois vamos criar instrumentos para conferir se a estratégia está funcionando. Um terceiro passo seria a consultoria em gestão e análise de dados, né, de tudo isso que aconteceu com a transformação digital. O quarto passo entraria já na inteligência artificial. Teríamos uma base de dados um pouquinho mais ampliada e buscaríamos, né, nessa base de dados, aquelas ideias, aquelas informações que são importantes para a transformação digital. E lembrando, e aqui eu trago um exemplo, eu tenho um conhecimento de um colega que montou uma espécie de padaria de pães especiais. São pães bem diferenciados para um público especial. Ele tinha um negócio de rua, né? Estava estabelecido na rua, físico, e estava indo muito bem. Com a Covid, a empresa dele sofreu um impacto muito grande. E ele precisou ir para os meios digitais. Ele precisou realizar uma espécie de transformação digital. E eu consegui auxiliá-lo no antes, na escolha das melhores soluções para essa transformação digital. E agora, vamos dizer que nós estamos já nessa fase de elaboração das comparações entre o que nós implementamos em termos de transformação digital no negócio da padaria dele e o que está acontecendo agora, fazendo essas comparações. Eu queria lembrar... Excelente isso, porque demonstra que não é apenas privilégio de grandes organizações, e também as pequenas empresas, médias, estão aí com possibilidades e que nós temos condições de ver o perfil de cada empresa, o nível de maturidade de cada empresa, não é, Giordano? Perfeito, perfeito. Nós trabalhamos com qualquer tamanho de empresa, né? E para encerrar, eu queria lembrar que a transformação digital ela é importante estrategicamente e ela deve ser feita. Porém, né, a Vera e nós, componentes do nosso grupo, sempre discutimos isso. Tem que haver apoio de outras áreas. Eu vou dar um exemplo. A transformação digital nessa padaria trouxe mais vendas, trouxe mais compras de matéria-prima, trouxe mais horas de produção, trouxe mais problemas de distribuição. E que, num primeiro momento, como deu certo a transformação digital, houve certo gargalo, principalmente na distribuição, com atrasos de entrega, né? Houve também algum problema na produção com relação a... Porque ele faz pães muito diversificados, pães diferentes. Então, só lembrando que a transformação digital ela é estratégica, ela deve existir, mas nesse planejamento tem que haver uma conexão com todas as outras áreas ou partes da empresa, para que, se a transformação digital traz, por exemplo, mais vendas, ou mais contatos com o cliente, ou mais exposição da empresa, que todas as áreas que isso impacta também tenham, né, uma resposta a esse aumento de vendas, esse aumento de exposição e assim por diante. Então, o nosso planejamento nunca é ligado na transformação digital, mas ele é abrangente. Ele enfoca a empresa toda e todas as partes da empresa. É isso, Vera. Muito bom, Giordano. Muito obrigada pela sua contribuição. O professor Giordano vai ter que nos deixar, porque ele entra em aula na sequência, tá? Muito obrigada pela contribuição. E, na sequência, eu vou chamar o nosso querido Flávio Pinheiro. O Flávio, ele vai está respondendo pela divisão de User Experience e E-Commerce da TRDX, tá? O Flávio, vocês podem ver o currículo dele aqui na tela, tá? Ele é um profissional que é head de estratégia, né, da Lab 34 e agora está conosco na TRDX. Ele é Master em Marketing pela SPM e tem uma vasta experiência
com e-commerce, marketing digital, focando em empresas familiares, tá? Que podem ser das pequenas às gigantescas, né? E ele vem contribuir aqui porque hoje tudo é a experiência do usuário, né? Essa user experience. Não dá para fazer transformação digital sem ter muito claro uma análise da jornada do cliente, da experiência do cliente. Então, o Flávio vai ser o diretor responsável por essa divisão de user experience e ele vai falar um pouquinho para a gente como é que vai funcionar essa divisão de user experience e e-commerce. Com você a palavra, Flávio. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pela apresentação, Vera. Eu acho que, assim, para eu começar a falar dessa área que é de minha responsabilidade, acho que eu posso trazer um pouquinho do que o Jordano falou agora, que é muito, assim, do pensar na transformação. Eu acho que o meu lado está muito mais na execução, né, de como isso vai funcionar, né? Então, de, por exemplo, você entender como é que funciona o seu usuário, qual que é esse percurso que ele vai percorrer para, por exemplo, consumir o seu produto, seja o seu produto um produto físico ou seja um produto digital, né? Eu acho que essa é uma parte muito importante que muitas vezes as marcas não se preocupam assim. Isso vai desde do próprio processo de consumo, que é onde a gente pode entrar na questão do e-commerce, que é você entender como é que eu vou expor esse produto, como é que eu vou trazer tráfego, como é que eu vou estimular as pessoas a converterem. Ou até mesmo para quando você está falando da experiência de uma pessoa, quando ela está mexendo no computador ou até quando ela está mexendo num celular, né? Então, hoje em dia, existem a grande maioria dos sites que são focados em varejo, né? Você tem um volume de acessos através do mobile muito maior, né? Eu estive esses tempos observando algumas estatísticas a respeito do crescimento do consumo por e-commerce através do mobile, e é algo muito, muito gigantesco. Então, o consumo pelo celular, ele aumentou muito, né? Então, e a experiência de compra através de um celular é algo que tem que ser olhado com muito carinho, porque é uma plataforma que ela é menor, ela é diferente. Apesar das pessoas estarem cada vez mais habituadas com isso, você precisa pensar no detalhe de como é que ela vai entrar, de como é que ela vai criar uma confiança, de como é que ela vai concluir aquele processo de uma forma amigável, né? E dentro disso, a gente entra nessa questão que eu estava falando sobre user experience, que é você entender esse passo a passo, desde o ser impactado até você efetuar uma compra, mas mais do que tudo, você passar a definir indicadores, que eu acho que é uma parte muito importante para quem está num processo de transformação digital, né? Então você entender que indicadores são relevantes para a sua marca, para a sua empresa, pode ser desde um acesso ao seu site, ao volume de vezes que a pessoa é impactada pela sua marca, ou até mesmo até o volume de compra, tá? Então essas são métricas que são muito importantes para as pessoas passarem a entender para o negócio, tá? E entenderem também que é o seguinte, a partir do momento que você entra nesse meio digital, você é impactado assim por 400 milhões de métricas diferentes. A vontade que você tem é de acompanhar todas, mas é impossível, né? Então é você aprender quais são as métricas que são eficientes para o seu negócio. E cada negócio tem uma métrica diferente. Então acho que o legal aqui é justamente ajudar as empresas a entenderem quais são essas métricas relevantes e quais são as redes, os canais que são mais eficientes para elas poderem trabalhar. E eu acho que é um ponto que é importante, é que muitas vezes as empresas elas ficam, às vezes elas se seguram um pouco nessa evolução, porque elas imaginam que tudo é caro, tudo é muito diferente, tudo mais. E eu acho que assim, a ideia minha aqui do processo é ajudar a encontrar plataformas que muitas vezes são gratuitas, ou até mesmo que são muito acessíveis e que podem ajudar a pessoa tanto a criar campanhas, criar o site, criar um e-commerce com um valor extremamente baixo, como até mesmo para ela poder entender que tipo de plataformas podem ajudar ela a controlar esses indicadores que ela acha que são eficientes, tá? Então, assim, acho que existem hoje em dia, né, o Google, ele veio realmente como um oráculo, ele entrega muita coisa pra gente, mas eu posso dizer que tem aqui uma pastinha aqui no meu Google Chrome, que ela é mágica, né? Então ela tem, assim, uma sequência de várias dicas essenciais que podem ajudar muitas empresas que estão partindo do zero, a construir um negócio desde o zero até a primeira venda dela. Tá? Então esse é o meu objetivo, é ajudar as pessoas a entenderem que existe um fluxo de usuário e, mais do que tudo, a começar do zero a construção de uma presença digital.
Acho que é isso. Excelente, excelente, Flávio, muito bacana. E o Flávio tem aí muita janela na área de comércio eletrônico, né, de análise de jornada de cliente, e está agregando muito valor aqui para a gente com essa expertise, né? Então, a gente vê que tem muitas empresas, não só pequenas, mas médias e grandes, que vão poder se beneficiar aí também dessa expertise do Flávio Pinheiro. Obrigada, então, Flávio. Obrigado. E vamos, então, dar sequência aqui. E agora eu vou falar da minha divisão, tá? Que é a divisão de cultura organizacional. Essa divisão é uma divisão que permeia todas as outras, né? Então, aqui vocês têm um pouquinho do meu currículo, que eu já comentei no início da live, né? Eu sou formada em marketing, né? Eu já falei um pouquinho disso, mas assim, o ponto que eu ainda não tinha comentado é que eu já assessorei mais de 500 empresas ao todo, ao longo aí de todos os meus 20 e poucos anos aí de consultoria, e a gente aprende a cada dia, né? Porque a transformação digital é um processo ainda novo, bastante desafiador, e a minha proposta de cuidar da parte de cultura organizacional é porque se nós não tivermos uma cultura organizacional que seja uma cultura compatível com qualquer implantação que vá se fazer, essa cultura poderá acabar se perdendo, né? E vai acabar trabalhando contra o nosso projeto. Então, a ideia é criarmos palestras de sensibilização, workshops com metodologias criativas, como, por exemplo, eu e Humberto trabalhamos muito com design thinking, design sprint, fazer canvas MVP, fazer brainstorms e jornadas criativas para que a gente possa ajudar o ambiente das empresas a pensarem de forma transformadora. Porque de nada adianta você chegar com uma solução linda, implantar um sistema, um software que vira de cabeça para baixo, que conversa com esse, conversa com aquele, interage com esse, interage com aquele, se o usuário boicotar. Se ele não quiser implantar, nada vai acontecer na organização. Então, eu sou a divisão que vai ser responsável por garantir que a gente prepare essa organização para ela receber essa transformação e, mais do que receber, abraçar, né? Para que ela realmente faça com que essa transformação aconteça no coração da empresa e não apenas na visão. Nós não queremos criar empresas que sejam cosméticas, que você vê um verniz por fora de transformação, mas lá dentro não é real. Isso a gente não quer. Então, a gente quer fazer um processo que tenha técnica, tecnologia, mas que tenha também a cultura organizacional permeando tudo isso, tá? Então, basicamente, a minha divisão vai ser essa. Fiquem super à vontade para nos chamar, para um bate-papo, para conversar sobre cultura organizacional. Vamos também fazer diversas lives para falar sobre isso. Vamos também promover encontros, né? Dentro dos projetos, a gente vai unindo as áreas, fazendo com que as áreas se conversem. Aí entra a Roberta também com a parte de comunicação interna, né? Cada um na sua expertise, nós vamos agregando e vamos juntos construindo os nossos projetos. E vai ser um grande prazer poder assessorar a sua empresa também, de você que está vendo essa live, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para quem? Agora para a Roberta, né, Roberta? Isso. Então, na sequência, a Roberta Santo, ela é CEO de uma agência de relações públicas, chama-se A Fonte, e está no nosso grupo também da TRDX, tá? Ela é formada em Relações Públicas pela Casper Libero, pós-graduada, e tem uma vivência muito bacana, além de ser podcaster, então ela está cuidando muito da parte de comunicação integrada, mas, por exemplo, aqui nas nossas lives, ela fica responsável por fazer os podcasts que nós vamos liberar para vocês nos canais digitais, tá? Ela também foi considerada uma mulher empreendedora, entre as melhores empreendedoras do Brasil pela FGV, pelo grupo Goldman Sachs, que é um grupo que fez um trabalho lá na GV. Então, ela tem muito a contribuir aí. Lembrando que sempre a gente faz um trabalho tailor-made, né? Ou seja, de acordo com a necessidade de cada empresa. Então, vamos conhecer a Roberta. Roberta, pode falar, a palavra é sua. Oi, pessoal.
É muito bacana participar desse grupo, né? A gente está fazendo uma apresentação. Foi realmente muito interessante escrever o livro junto e entender a expertise de cada um para a gente poder somar, né? Eu acho que muito da comunicação integrada, né, da minha parte aqui na TRDX, que é cuidar dessa parte de comunicação, vai com o que a Vera falou, de entender a mudança de mindset e conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, para que todo mundo abrace a causa e efetivamente execute, né? Porque realmente não adianta ficar só no papel, na cabeça da gerência e, de repente, todos os colaboradores não entenderem a importância desse projeto. Então, assim, porque as empresas, a gente aplica, né, a comunicação para que todo mundo entenda a importância, absorva, então, o engajamento da equipe. Como a Vera falou, a gente vai trazer convidados, né, para poder ter experiência, para poder dividir conosco todo esse universo da transformação digital, e a gente vai estar sempre presente em todas as ferramentas e colocando aí a importância, mas não falando que é um bicho de 7 cabeças, que eu acho que isso é o principal da nossa gestão aí como consultor, né? A transformação digital existe, você pode ter, você pode inserir, e nada com, eu preciso de inteligência artificial. Não, a gente vai entender o momento da sua empresa e quais as ferramentas ideais, né? A maturidade, né? Exato. Exatamente. E na verdade, essa questão do engajamento é muito importante, por isso que essas jornadas são muito importantes para a gente poder conversar, dialogar. Eu acho que a comunicação ela é sempre importante por causa disso. Quanto mais você dialoga, mais você fala, mais você entende o assunto, fica mais fácil você aplicar efetivamente. Aí sim entra na questão do Jordano, no Flávio, né, nas ferramentas específicas, mas antes disso é a mudança de mindset. Como fazer essa mudança para todo mundo absorver? E efetivamente, a TRDX, né, nós consultores, a gente quer deixar a transformação digital fácil, leve, prazerosa e rápida, né, para se usar. Nada de muito nada muito grande, nada muito montanhoso, tudo que você pode pegar na mão e efetivamente usar. Eu acho que é basicamente isso que eu tenho para dizer aí da parte de comunicação. Excelente, Roberta, muito bom. É isso mesmo, e o próprio slogan da TRDX já fala nessa linha, né? Facilitando processos de transformação digital. É esse o nosso mote, é isso que a gente acredita. A gente acredita que a transformação digital ela pode ser natural e pode ser simples, mas tem que ser também compatível com o nível de maturidade de cada empresa. Então, se nós nos depararmos com uma empresa que já tem muitas ações digitais em andamento, nós vamos ir além e vamos propor inovações. Agora, se a gente começar com uma empresa que nunca fez nada, então vamos devagar, né? Pensar grande, começar pequeno. Então, cada empresa tem a sua realidade, e ninguém precisa se cobrar, mas eu já devia estar assim, devia estar assado. Não, porque são inúmeros fatores, né? A gente está saindo de uma pandemia na qual teve um processo de paralisação de atividade, então as empresas vão no seu ritmo, cada um tem o seu ritmo. Agora, teve empresa que cresceu na pandemia, teve várias, né? As farmacêuticas, por exemplo, né? Enfim, então nós não podemos nos comparar com ninguém, cada empresa é única, e será atendida pela TRDX com a sua unicidade, com a sua especificidade, para que vocês sejam realmente contemplados com um projeto bem customizado à sua realidade, tá? Então, obrigada, Roberta. Agora vamos para o Humberto Massareto, nosso mestre da criatividade, aquele que mexe com a cabeça da gente quando ele entra no ar aí para fazer os workshops, para fazer as jornadas criativas, né? Ele é meu parceiro já de longa data, né? Ele é mestre na área de educação, ele também tem um trabalho incrível de um mestrado internacional em criatividade e inovação, né? A gente tem muito carinho, muito orgulho de tê-lo no nosso grupo, né? E ele vem aí, ao longo de muitos anos, assessorando diversas empresas dos mais variados segmentos de mercado, tá? Então, ele vai contar para vocês o que a divisão dele vai fazer ou está fazendo, tá? Então,
Você mesmo na tela, Humberto. Ele está no back-office, agora ele veio para o front office. Agora, vou fazer duas coisas aqui que a Roberta pediu, que é, pronto, o tempo e a gravação. Bom, obrigado. Olha que orgulho, né? Por mais que nós já tenhamos tido diversas reuniões, conversado e colocado a nossa iniciativa no papel, cada vez que nós ouvimos aqui os colegas falarem, né, você percebe como é grande esse nosso projeto, né? A Vera falou, a Roberta falou algo curioso agora, ela falou, a gente vai devagar, a gente não vai devagar, né? Então, quando a gente sentar para conversar com você a respeito de transformação digital, a gente vai devagar, não devagar, devagar, né? Não no sentido de pouca velocidade, mas no ritmo da transformação digital. Quando a Vera me apresentou muito gentilmente, nós nos conhecemos num trabalho, num cliente que atendemos, e foi lá no nosso primeiro ponto. Na área farmacêutica. Na área farmacêutica, que é uma área que exige muito, né, da criatividade, e hoje, mais do que nunca, está no topo da discussão, por conta de vacinas, enfim. A exigência por criatividade, por inovação, ela é muito grande. E eu gosto de usar um termo, né, que até uma vez eu fui proibido de usar numa universidade, que o coordenador dizia, essa palavra não existe e você não pode falar na sala de aula, né? Eu falei, ela pode até existir, né, mas não tem nada de novo, porque nós juntamos o injuntável. Então, quando eu vejo meus colegas falando aqui das suas áreas, né, e o que, debaixo de cada uma, o que é que compete, o que agrega, isso tudo junta ao injuntável. Então, nesse momento, sim, a gente divaga, mas no sentido de construir a melhor solução de transformação digital, que não precisa ser, né? Vou lembrar aqui uma frase do George Lucas, que dizia que todos os dias alguém tenta salvar o mundo com um sabre de luz. Como não existe, não faz nada, né? Então, perdemos oportunidades de fazer coisas muito grandes por conta de algo que está à nossa mão. Então, nós vamos, o Flávio falou, nesse momento aqui, o Google oferece muitas soluções gratuitas, o Google e a internet, né? Muitas soluções que são de uso livre, gratuito. Outras soluções têm um valor de aplicação muito acessível. Então, a transformação digital hoje não dá para fugir dela, é impossível, né, fugir dela. E a minha área, que é a criatividade, a inovação, o design thinking e a exponencialidade, as organizações exponenciais, elas vão tratar disso, né? E, em especial, em organizações exponenciais, logo a gente vai também anunciar aqui uma rodada de um sprint, né, um exo sprint. Uma exo é a sigla, né, internacionalmente utilizada para organizações exponenciais, no sentido de se fazer projeções, né, você pode fazer projeções para a sua empresa e pensar em formas de crescer. A exponencialidade prevê que uma empresa cresça a cada novo passo, né, o dobro do passo anterior. E isso permite uma visão de longo prazo e uma abrangência que vão tornar a sua empresa notável e notória no mercado. Então, nosso papel é esse, promover a transformação digital por meio de ferramentas acessíveis e de aplicação imediata. Particularmente, a Vera compactua disso comigo, né? Particularmente, nós gostamos muito da estratégia do Design Thinking, utilizamos a abordagem de Stanford, em 5 etapas, e a abordagem, se alguém disser para você que Design Thinking é processo, que é metodologia, você deleta imediatamente a criatura, tá? Design Thinking é abordagem. Não tem nada de processo, não tem nada de metodologia, tá? É uma abordagem, é como você vai atacar um determinado desafio. É o custo de algumas folhinhas de post-it, mas de muito neurônio, tá? Então, você precisa de pessoas talentosas, os talentos estão na sua organização e nós temos os instrumentos para extrair o melhor potencial dessa equipe. Então, conta com a gente. Excelente. Excelente, Humberto. Uma coisa que você costuma dizer sempre, quando você vai começar um workshop, né, para fazer um projeto de design thinking e tal, ele fala assim, existem certas situações que precisam ser vivenciadas, que não dá para explicar. Então, a vivência empresarial, de juntar o grupo, de promover um tema, promover uma ideação, promover uma resolução de problemas,
existem várias ferramentas lúdicas, né, com as quais ele trabalha, que promove isso, né? Se você puder dar um exemplo para que as pessoas consigam visualizar o que é uma abordagem do Design Thinking, poderia? Claro, claro. O Design Thinking, as 5 etapas, né, que o compõe, muita gente que está ouvindo a gente agora que conhece, né, mas vou pedir licença para repetir, ele é tão óbvio que a gente pensa, por que é que as pessoas complicam tanto, né? Então, você começa o Design Thinking na etapa número 1, pela empatia. Então, se você não se colocar no lugar de quem vai, para quem a solução vai ser desenvolvida, é praticamente impossível uma solução por inteiro, né? Então, exato. A empatia está em várias metodologias, no sprint também, né? Se você não se colocar no lugar do usuário, né, Flávio, não vai conseguir fazer nada, né? Muito bom. Sim. Continua aí, Humberto. Como o Flávio, inclusive, falou, né? Quando você fala de UX, né, da User Experience, se você não fizer esse exercício de se colocar no lugar, você não tem como construir uma experiência. Tá? Não dá para falar como é andar de salto alto sendo homem, a menos que você calce de salto alto, né? Entre num prédio, num edifício, para avaliar o potencial de acessibilidade de alguém em cadeira de rodas, se você entrar a pé. Então, o mínimo que você tem que fazer é sentar na cadeira de rodas e passar pela experiência. Não dá para falar como que é. Vender mais biscoito ou bolacha, dependendo de que lugar do Brasil que você se encontra, se você não experimentou, né? Exato. Acho que alguém falou alguma coisa, não? Eu só falei exato, é isso mesmo. Bom, começa pela empatia. Depois é a definição, vou pedir licença rapidinho, uma frase de Einstein. Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, minha vida dependesse do problema, eu utilizaria os primeiros 55 minutos para definir o problema. Porque um problema bem definido eu resolvo em 5. Meu perfil nas redes sociais aparece como Serial Thinker and Problem Killer, né? Claro que é uma brincadeira, o fato de estar em inglês. Mas as empresas me pagam, eu acho ótimo quando existe problema, porque as empresas me pagam para que a gente juntos possa resolver problemas. Eu não consigo resolver sozinho. Eu dependo da informação que está na companhia, na organização e os profissionais, e nós sentamos juntos. Eu tenho ferramentas. Eu consigo, eu asseguro que as pessoas vão, no mínimo, pensar 4 vezes mais rapidamente depois de 8 horas de workshop. Isso vai gerar uma quantidade de ideias tremenda, em quantidade, e depois as ferramentas para selecionar com qualidade. Eu gosto de dizer, né, o processo é divergir e convergir, é simples tanto quanto isso, né? Aí vem, claro, a etapa das ideias, que é onde a gente diverge e converge, protótipo e teste. E protótipo não significa eu mandar produzir algo lá nos Estados Unidos, para depois trazer para cá, levar para um laboratório espelhado, não. Vou fazer protótipo que eu tenho aqui, ó, com coisas desse tipo, ó, uma lupa... Coisa simples, né? Como fica crepe, e você vai observar, entra aí o UX de novo, né, o X, como que o usuário interage, as coisas são simples quanto monitorar o movimento dos olhos, onde que ele olha, onde ele clica primeiro, identificar quais são as personas, né? Identificar a persona, e primeiro você é empatia, depois quem é aquele consumidor, né? O que pensa, o que olha, o que fala, o que vê, o nosso usuário, porque aí você consegue, e aí onde dói, né? E qual é o prêmio que ele tem quando essa dor ela é atendida. A nossa especialidade conjunto é esse. Diga, Flávio. Eu discordo. Não, tô brincando. É só para a gente poder discordar para depois convergir. Bom, assim a gente funciona, usa né, ética. Exatamente. Tem muita sabedoria na divergência, né? Eu tive um ex-presidente, quando eu era executiva dentro da Ródia, antes de ser consultora, eu já fui executiva. E o presidente chamava-se Edson Vaz Musa, um brasileiro brilhante, que hoje é consultor, né, você deve conhecer, um gênio. E ele costumava dizer assim, numa organização, você não precisa só de gente que concorde com você, você precisa ardentemente de gente que discorde de você, mas que embase essa discordância, e que dessa discordância você vá pensar e vai juntar, diverge, converge, e é assim que as coisas
evoluem, né? Não, é maravilhoso, e a gente poderia continuar falando aqui horas, né, Humberto, porque é super gostoso. Obrigada pela sua explicação, e queremos fazer muitos seminários juntos aí, né, com todo mundo, com o pessoal que está vendo a gente, porque, como vocês viram, a gente adora fazer processos criativos, fazer transformações, sejam elas quais forem aí no universo empresarial. Tá? Então, nós queremos nos colocar à disposição. Vou deixar com vocês aqui, tá? O nosso e-mail geral da TRDX, que é o falecom@trdx.com.br. Nós estamos também no LinkedIn como TRDX Consultores. Estamos também no Instagram, não poderíamos deixar de estar também, TRDX Consultoria, ok? Então, entrem lá, manda mensagem para a gente, convida a gente para um café, nem que seja virtual, a gente vai ter o maior prazer de participar, de conversar, de debater, porque a gente adora fazer isso, tá bom? Obrigada pela audiência, um forte abraço a todos e nos vemos na estrada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. 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 Beijo.